Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para usar um monitor externo nesse gimbal, o Scorpio-C da Filtech. E vou mostrar como é que vocês também podem usar o monitor externo no gimbal de vocês, esses gimbals menores como o EBS, o Crane, o próprio Scorpio-C, gimbals que não têm a furação lateral como outros gimbals maiores do mercado. Bora lá? Se você usa o Scorpio-C, esse gimbal da Filtech, você já deve ter percebido como é complicado para a gente usar um monitor externo na hora que a gente está gravando com esse gimbal. Porque diferente de outros estabilizadores, como os DJI Ronin, ele não tem as furações laterais para a gente fazer e acoplar a um monitor externo ou um braço. O Scorpio-C tem inclusive uma furação aqui em 3/4 na parte de cima, na parte superior do gimbal, porém fica muito difícil a gente colocar qualquer tipo de braço vindo daqui para fora para colocar um monitor externo. E aí eu vou mostrar para vocês o tipo de gambiarra que eu fiz para poder usar um monitor externo quando eu estou usando e gravando com o meu Scorpio-C da Filtech. Bom, e como ele é um gimbal muito compacto, não dá pra gente colocar um monitor externo em cima da câmera, porque de fato esse gimbal ele não iria aguentar o peso completo de todo o setup, com câmera, lente, monitor externo, baterias, enfim. E aí, para poder usar um monitor externo aqui no nosso Scorpio-C, no meu gimbal Scorpio-C, com a câmera, para poder ter esse monitoramento mais detalhado e mais fiel da imagem que eu estou captando, o que foi que eu fiz? No AliExpress, eu encontrei esse handle lateral da Ulanzi. A Ulanzi é aquela fabricante de engate rápido que eu mostrei para vocês no vídeo passado, lá na montagem do nosso rig da Sony A7C. E também estou usando aqui esse engate rápido no sistema do Scorpio-C, aqui com a Sony ZV-E10. Tá vendo aqui engate rápido? A gente coloca aqui no nosso gimbal da Scorpio-C, enfim. E aí eu comprei esse handle lateral, que também é da Ulanzi, e a gente pode colocar ele embaixo do nosso Scorpio-C, com essa rosca aqui 3/4. E aí com esse handle lateral, a gente tem essa sapata e essas outras furações 3/4 aqui na lateral do handle. E é essa parte aqui dessas furações que eu vou usar para poder acoplar o monitor externo e eu vou mostrar para vocês como. Então, primeiro passo, vamos colocar isso aqui no nosso gimbal Scorpio-C. E aí para colocar esse suporte no Scorpio-C, eu tiro o pé dele e venho e coloco o nosso suporte da Ulanzi. O suporte vai ficar entre o gimbal e o pezinho que vem com ele. A gente vem e parafusa aqui novamente. Então tá aqui colocado o suporte entre o estabilizador e o tripé. E aí a gente vê que a gente ganhou mais um ponto de apoio no gimbal. Então se você passa muito tempo gravando uma diária com o gimbal na mão, você sabe como pesa ao longo do dia trabalhar o tempo todo só segurando aqui no suporte do gimbal e na base dele. Com esse acessório externo, esse side handle da Ulanzi, a gente tem esse apoio externo, mais um ponto de apoio para trabalhar com o Scorpio-C. Bom, tá aqui colocado, agora a gente vai para a parte de colocar o monitor externo. E como é que eu fiz? O monitor externo que eu uso nas minhas gravações é esse F6 da Fieldworld Plus, ele é touch e ele vem com esse suporte aqui para a gente encaixar na sapata da câmera ou de outros acessórios. Nesse caso, a gente poderia colocar um monitor externo aqui. Só que aqui, lógico que não funciona porque o monitor externo não cabe nessa posição e ficaria batendo no movimento do gimbal. Então, qual foi a gambiarra que eu fiz nesse caso? Eu tirei essa sapata, desparafusei, porque ela vem com esse parafuso, e usei o parafuso para parafusar na furação do nosso side handle. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz agora. E aí, eu desparafusei a sapata desse suporte de monitor externo e usei o parafuso que fica aqui para poder parafusar ele nessa furação lateral que está no Scorpio-C. Então, depois de parafusado, o nosso suporte no gimbal fica dessa forma. E aí aqui, agora, eu posso acoplar o nosso monitor externo, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu tenho aqui um monitor externo acoplado no meu gimbal, no meu Scorpio-C, com um apoio lateral, mais um ponto de apoio para a minha diária de gravação. Então, eu consigo segurar aqui do lado. E agora eu vou colocar a câmera, a bateria, o cabo HDMI para vocês verem como é que fica esse sistema completinho. Então é assim que fica com o nosso monitor externo acoplado no gimbal Scorpio-C. A câmera está ligada, está balanceada. E a gente tem que ter cuidado na hora que a gente for colocar o nosso HDMI na câmera para ligar no nosso monitor externo, para não forçar os motores do Scorpio-C. Na hora que a gente for ligar ele para poder estabilizar, o cabo não estar forçando os motores aqui do sistema. Por isso que eu passei o cabo HDMI aqui na frente, por dentro do nosso handle lateral, para poder dividir o peso e não ficar forçando tanto. Eu vou ligar aqui o Scorpio-C para a gente ver como é que fica. O Scorpio-C está ligado. A gente tem aqui agora o monitor externo. Eu posso fazer os movimentos normais do gimbal. Então, para cima, para baixo,
E aí coisas que não dá para fazer usando esse formato aqui de monitor externo. Claro que não dá para fazer a função selfie, porque a câmera vai rodar no seu próprio eixo e aí o cabo HDMI vai acabar se enrolando no Scorpio-C e atrapalhando aqui o funcionamento apropriado do gimbal. Também não recomendo usar a função de roll do Scorpio-C, que é essa função que a gente deixa o Scorpio-C totalmente assim, na horizontal, e a gente faz aquele movimento de túnel, de roll. Então, se a gente fizer isso, os cabos também vão se enrolar em volta do Scorpio-C, e aí não é legal, né? Então deixa eu voltar aqui para a posição inicial, e aí eu vou mostrar para vocês como é que fica lá fora a gente usar o monitor externo com o Scorpio-C, beleza? Então aqui está o sistema que eu montei com vocês lá dentro, mostrando como é que eu posso usar o monitor externo nas minhas gravações externas, né? Como é que a gente faz para usar um monitor externo com o gimbal Scorpio-C, esse gimbal menorzinho, mais compacto, usando esse side handle aqui, esse handle lateral. Então com esse monitor externo eu consigo ter uma visão melhor de como é que eu posso fazer as minhas gravações quando eu estou usando ele.